Bom, gurizada, eu tô fazendo um vídeo aqui bem simples, com um desenho em 2D, bem simplificado, para que todo mundo consiga entender como que funciona a condensação, principalmente, que é para poder escolher uma barraca que seja mais adequada para acampamento no frio, para acampamento em locais úmidos mesmo, tá? Então, a primeira coisa que eu quero explicar sobre condensação é o que é a condensação. A condensação é quando a água, no estado de vapor, no estado gasoso, ela se condensa, ela vira líquida novamente, ou seja, é a liquefação. E quando que ocorre a liquefação? É, por exemplo, o ar, né, todo o ar que a gente tem na atmosfera, o ar que a gente respira, ele tem umidade, ou seja, ele tem vapor de água. E, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de uma panela no fogo, tá? A panela no fogo, ela tem fogo ali embaixo e está aquecendo a água ela evapora e ela encosta na tampa da panela e ela começa a suar na tampa da panela e pinga para dentro de volta. Todo mundo que abre uma panela quando está no fogo vê que a tampa está úmida. Isso o que acontece? A água ela sobe no formato de vapor porque aqueceu e encosta na tampa que está mais gelada. A tampa ela está mais em cima, está em contato com o ar ambiente e ela está um pouquinho mais gelada do que a parte de baixo. Então ocorre uma liquefação, ou seja, uma condensação e pinga de volta. A barraca é da mesma forma. O nosso corpo ele é a fonte de calor, tá? Ele aquece o nosso ar atmosférico que tem umidade de ar. E quando esse ar mais quente ele sobe, encosta no teto da barraca, esse teto da barraca está em contato com o ar de fora, que é mais gelado. Então o teto da barraca está mais gelado. Aí esse ar quente que sai do nosso corpo e encosta aqui em cima, ele vai começar a suar na barraca aqui. Ele vai começar a liquefazer, ou seja, vai começar a condensar. Então ele começa a pingar. Então pode pingar aqui, pode escorrer pelas paredes e começar a molhar todo o piso da barraca. Então eu quero representar aqui nesses desenhos o seguinte. Esse aqui é um tipo de barraca iglu que eu quis representar aqui, que é uma barraca tradicional que todo mundo tem por aí. E principalmente a barraca mor, que não tem o sobreteto, que é só a parede da barraca mesmo, a parede lisa. Esse aqui é um estilo de barraca iglu também, porém com sobreteto. Eu quis simular aqui uma tela, né, no caso a barraca toda telada, e depois o sobreteto cobrindo a barraca telada. E aqui um estilo de barraca canadense, que no caso não tem tela, é só um telhado em V. Tá? Dessas aqui, qual que é a melhor para condensação? É essa aqui com tela e sobreteto. Com bastante tela e sobreteto. Por quê? O que acontece? Quando o nosso corpo aquece o ar que está aqui, o ar quente ele sobe, né, com umidade e tudo, ele passa pela tela e encosta aqui no sobreteto. Aí ele começa a escorrer, escorrer, escorrer e cai lá para fora da barraca, não cai dentro do piso. Por quê? Porque o piso ele vem aqui só. O piso, deixa eu tentar riscar aqui. Ó, a barraca é isso aqui, ó. O sobreteto ele sai pelo lado de fora da barraca. Tá? Por isso que é importante o sobreteto não ficar encostando nas paredes da barraca. Porque o ar úmido ele vai subir com a temperatura alta, vai encostar no gelado do sobreteto e vai escorrer e vai cair lá para fora da barraca. Não vai cair dentro da barraca. Então esse estilo de barraca aqui é o melhor para condensação. E se for com área, no caso geralmente quando tem sobreteto e bastante tela tem área também. Se for com área na frente e atrás, como os modelos da Nautica Cherokee e da Nautica Amazon, é melhor ainda, porque daí tem uma ventilação melhor. Quanto mais troca de calor tiver na barraca, melhor. Mais ar úmido não, mais ar frio de fora entra para dentro da barraca e mais o ar quente sai. Então, quanto menos quente ficar o ar lá dentro, menos condensa a água. O estilo canadense não é tão bom contra a condensação, porque ele vai condensar da mesma forma, só que ele tem uma vantagem que é o formato dele, que a gravidade ajuda. Então quando condensa aqui, é mais difícil pingar diretamente. Ela vai escorrer com mais facilidade, e se não tiver piso, até ajuda, porque pode fazer uma canaleta por dentro, ou seja, uma valeta, ali que possa se acumular água, e a pessoa fica protegida da umidade que escorrer para o chão. Tá? Mas aí tem que ser uma barraca canadense sem piso. E aqui no caso das barracas mor, por exemplo, que é só a parede que não tem tela, é só uma parede fixa, o que acontece? Toda a umidade, ela sobe, encosta aqui, escorre, ou umas gotas pingam diretamente, e vai tudo pro piso aqui, ó. Então, a barraca mor ela não é recomendado contra a condensação. A Nautica Cherokee, por exemplo, é muito boa
contra a condensação. A Náutica Amazon muito boa. E a canadense é mediana se não tiver piso. Tá? E contra a chuva, as melhores são as mais fechadas possíveis. Então, por exemplo, se tiver uma barraca Náutica Falcon, como é a que eu vou mostrar nas fotos aí, a Náutica Falcon, ela tem sobreteto e ela tem menos tela. Ou seja, a tela dela é menor. Ela vem aqui, até aqui, com parede normal. E somente lá em cima é que tem um pouquinho de sobreteto. De sobreteto não, de tela, tá? Então para condensação ela não é tão boa, porque ela é toda fechada. Inclusive ela não tem área, ela fecha toda completamente. Para condensação ela fica um ponto a desejar, né? Porque não tem por onde sair o ar quente, também não tem por onde entrar o ar de fora. Ele só entra lá embaixo, lá. E uma pequena janelinha que tem nas costas da barraca, tá? Que não é o suficiente. E contra a chuva, em compensação, contra a chuva ela é muito boa, porque ela é totalmente selada. Ou seja, toda chuva que pingar nela escorre para fora. Não é o problema de ter uma área, por exemplo, que a chuva pode vir tocada com vento, sacudir muito a barraca e acabar lançando algumas gotas para dentro. No caso desse estilo de barraca aqui da Náutica Falcon, é a melhor forma, no caso, para chuva. E para condensação, a melhor proteção é que tenha ventilação, que possa entrar o ar de fora e sair o ar que está lá dentro, e que tenha sobreteto. E a área de dentro, a área interna da barraca tem que ser bastante telada. Como no primeiro exemplo que eu mostrei aqui, que a tela vem aqui debaixo, toda a barraca praticamente é telada. E depois o sobreteto, quanto mais afastado da barraca ficar, melhor. E o sobreteto é interessante que ele não venha até o chão aqui. O interessante do sobreteto é que ele acabe um pouco antes do chão. Mais ou menos por aqui, ó. Por que ali acabar um pouco antes? Porque aí fica um vão para entrar vento também. Então vai entrar vento pela área, um vento pelo vão do sobreteto. Quanto mais vento entrar, melhor. Porque daí não deixa o ar úmido quente se manter lá dentro. Porque senão ele vai começar a condensar tudo. Tá? Eu espero que a explicação tenha sido suficiente para vocês aí. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que a gente responde, tá? Então a minha indicação para barraca com proteção para condensação é Náutica Cherokee e Náutica Amazon. E o que eu recomendo para chuva é a Náutica Falcon. Mas aí vocês decidem, agora vocês têm a teoria, vocês podem procurar. Valeu!